Ok, irmão Eli. Então, irmão Eli, eu gostaria de perguntar assim. Teve uma pessoa que assistiu o seu vídeo, esse mesmo que nós assistimos aqui, e ele disse nos seus comentários lá no YouTube, que o irmão deveria ser processado. Mas quando eu perguntei a ele processado por qual motivo, ele não soube responder. Então eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão. Esses tanto de livros que o irmão queimou aí, livros de teólogo, DVDs, CDs, brochuras, versões de Bíblias, esses livros que o irmão queimou, era de algum parente do irmão, de algum vizinho? O irmão entrou em alguma casa, pegou os livros de alguém para queimar? Ou esses livros que o irmão queimou era de sua propriedade, que o irmão comprou com seu dinheiro? Eram livros seus que o irmão queimou? O irmão pode responder essa questão? Sim, sim, irmão, ficarei feliz em responder. Então, primeira coisa, irmão, se eu compro uma casa com o meu próprio dinheiro e eu não gosto mais dela, porque eu decidi comprar outra, eu decidi ir embora, eu não quero mais essa casa, e eu meto fogo nela, será que eu mereço ser processado porque eu botei fogo nela? Não foi eu que construí? Se eu construir algo, eu posso destruir, né? Então, a pergunta que eu faço para esta pessoa é: será que eu tomei na marra o livro dele? Será que eu tomei na marra a Bíblia dele? Não, não. Os livros que eu queimei foi aqueles que durante a minha caminhada no meio religioso eu adquiri com as minhas posses. Você entende? Eu fui adquirindo, porque eu buscava alguns conhecimentos e eu fui comprando. Comprei uma Bíblia, depois comprei outra, porque achei que aquela estava errada, comprei outra. Comprei o livro de uma igreja para conhecer, comprei outro. Agora, quando eu descobri que na Terra tinha uma mensagem enviada de Deus, um profeta de Deus, a boca de Deus na Terra, e não era um livro, veja, não era um livro, era um homem que se cumpre o que está escrito, o mediador entre Deus e os homens. Veja que há muitas pessoas por aí dizendo que o mediador entre Deus e o homem é Jesus. Mas quando você pergunta para ele, Jesus não é Deus, ele fala e cadê o homem? Né? Então você vê que é uma loucura. Então, irmão, quando eu queimei aqueles livros, eu estava queimando livros que eu mesmo adquiri. Eu não fui na casa de ninguém, eu não pedi para ninguém, entendeu? Foi coisas que eu comprei com meu dinheiro, então esse livro era meu. Eu podia fazer com eles o que eu quisesse, irmão. Só que tem um porém. Se eu tivesse pegado esses livros e simplesmente abandonado ele em algum lugar, se eu tivesse queimado e não tivesse filmado, nada aconteceria, irmão. Ninguém falaria nada. Você entende? Ninguém falaria nada por quê? Porque não viram. Mas quando eu queimei, eu filmei, mesmo eu queimando meus próprios livros que eu adquiri com meu dinheiro, veja, as pessoas se levantaram contra mim, me chamaram de louco, que eu deveria ser processado. E agora eu repito a pergunta do irmão: eu devo ser processado por quê? Se esta pessoa estiver nos assistindo. Porque então o irmão não queimou a Bíblia verdadeira, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma versão de Bíblia verdadeira, que é a versão de John Nelson Darby, né? Vamos deixar isto claro para as pessoas, porque nós não queimamos a verdadeira Bíblia, o que nós queimamos é as falsas. O que o irmão Eli fez foi nada mais do que queimar as suas falsas Bíblias para substituir por uma versão verdadeira, a Santa Bíblia, a versão de John Nelson Darby. Aqui eu tenho uma verdadeira Bíblia. Esta Bíblia não pode ir ao fogo, porque ela é verdadeira. Assim como o irmão Eli, quando eu acreditei na mensagem do profeta Caco Filipe, eu também queimei todas as falsas Bíblias que tinha na minha casa. E olha que era um carrinho de mão cheio, irmão Eli. Demorou muito para queimar. E pensa numa coisa ruim para queimar, essas falsas Bíblias, esses falsos livros de teólogo. Até o fogo fica recusando queimar essas coisas. Mas nós queimamos para quê? Para substituir por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que vem por um profeta. Agora, livros de profetas mensageiros, ou livros dos escribas que Deus, ele mesmo, levantou para fazer obras, escrever as histórias do povo de Israel, as histórias dos reis de Israel,
Isso nós não queimamos. Por exemplo, a versão de Bíblia de Lutero, nós não queimamos. Eu até tenho uma versão de Bíblia de dois discípulos de Calvino, né? A Reina Valéria, penso que o irmão Eli também tem a versão Reina Valéria, está em espanhol. Então eu tenho duas versões de Bíblia, uma em francês, que é essa que eu mostrei, e tenho outra em espanhol. O que nós fizemos? Substituímos as nossas falsas Bíblias por uma Bíblia verdadeira. O irmão Eli deixou bem claro que nós não queimamos Bíblia de ninguém. Se você quiser ir ao inferno com a sua Bíblia, aí o problema é seu. Mas uma vez que você acredita no profeta Caco Filipe, você vai ter que acender o altar de Atos 19:19. Porque você que está nas igrejas evangélicas, um dia quando você era católico, será que você trouxe as suas imagens de Maria, de Pedro, de João, de Santa Cecília, de Santa Marta para as igrejas evangélicas? Você não trouxe, você teve que jogá-las fora. Que seja quebrou, que jogou no lixo, que tocou fogo. Você não pôde levar para as igrejas evangélicas. E quando você era lá do Espiritismo, e você veio para as igrejas evangélicas, igreja branamista, igreja protestante, você não trouxe todos aqueles ídolos lá do Espiritismo. Você não trouxe. Por quê? Porque aquilo não serve mais. Você substituiu aquilo por uma outra coisa. Agora, deixar isso claro, irmão Eli, porque há pessoas maldosas na terra que dizem que nós queimamos a Bíblia, que o profeta Caco Filipe manda queimar a Bíblia. Sendo que o profeta diz em Caco 53, versículo 2, assim, nós não queimamos a Bíblia sagrada que é o nosso fundamento, mas nós queimamos as falsas versões da Bíblia. Se você ouvir alguém dizendo que nós queimamos a Bíblia, a verdadeira Bíblia, você está diante de um mentiroso, de uma pessoa falsa, de uma pessoa maldosa, que ele está fazendo isso por falta de conhecimento ou está fazendo isso por maldade. E em muitos casos, irmão Eli, como aquele pastor branamista César Augusto, aquele pastor branamista Luiz Mendes e todos os pastores branamistas que eu conheço, eles dizem nos seus púlpitos que o profeta queima a Bíblia. É um mentiroso, é um demônio. E eles dizem que os discípulos de Caco Filipe também queimam a Bíblia. É um mentiroso, é um demônio mentindo de propósito, porque uma coisa é você passar uma informação porque alguém te passou errado. Então você vai passar uma coisa que não é verdade, mas não é de propósito, porque você teve uma informação errada. Uma outra coisa é depois de você ouvir a mesma explicação centenas de vezes, você sabe que é mentira, e mesmo assim você espalha a mentira. O profeta diz, nós não queimamos a Bíblia. O que nós queimamos é as falsas versões da Bíblia. A verdadeira Bíblia, a versão de John Nelson Darby, está aqui, ó. Ela é o nosso fundamento, sim. E a nossa regra de fé é o que a Bíblia diz e o que o profeta vivo diz. Aí o profeta diz, leamos Atos 19:19. E aqui está, irmão Eli, a base para o que nós vamos falar hoje. E muitos dos que se tinham devotado, ou seja, se voltado, né? Ou seja, acreditado ou vivido as práticas curiosas, ou seja, práticas de magia, trouxeram os seus livros de encanto e os queimaram na frente de todos. E calcularam o preço deles e descobriram que chegava a 50 mil peças de dinheiro. Vocês vê? É o que se passou no início, lá no início da igreja, né? É o que se passou no início. Versículo 18 diz que eles se confessavam publicamente e vários dos que tinham crido vinham confessando, declarando os seus atos. Haviam duas categorias deles. De um lado, os chamados livros, de um lado chamados os livros apócrifos e do outro lado livros chamados Talmud, que são os livros dos sacerdotes e rabinos para explicar o que Moisés diz. O Talmud é a imagem dos hadiths do Islã, que reportam e explicam o que Maomé diz. O Talmud é um livro demoníaco. Existe o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém. E todos esses livros ditos sagrados foram queimados pelos apóstolos. Os apóstolos queimaram preciosos livros inspirados dos Salmos, dos livros de Moisés, dos livros dos profetas, os livros que pretendiam trazer maior luz sobre o que Moisés tinha dito. Os apóstolos disseram, pouco importa quem escreveu isso. Foi o Edir Macedo que escreveu? Pouco importa, deve ir ao fogo. Edir Macedo não pode escrever um livro. Quem foi que escreveu este livro? Foi o senhor Eli Soriano? Pouco importa, vai ao fogo. Quem escreveu este livro que você tem? Foi o Billy Graham? Foi o T.L. Osborne? Foi o R.R. Soares? Foi o Valdemiro?
Foi o Silas Malafaia? Quem escreveu? Foi o T.B. Joshua? Foi o Crisoclone? Foi o Joaquim Gonçalves? Pouco importa quem escreveu. Se ele não é um profeta mensageiro, ele não pode escrever. Ele não é um profeta mensageiro. Ele não é um escriba de Deus. O escriba apenas conta a história. Os escribas de Deus hoje, quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, irmão Eli, eis que envio-vos profetas, sábios e escribas. Os escribas também estão em cada geração. E são eles os responsáveis, de uma forma neutra, né, de uma forma imparcial. Eles contam a história, aquilo que aconteceu. Eles não tomam um lado, eles não tomam um partido, como se vê esse jornalista tomando um partido político para fazer as suas reportagens, né, para fazer os seus documentários, escrever as suas colunas nos jornais. Não, um verdadeiro escriba de Deus apenas relata a história. E se há verdadeiros escribas de Deus no nosso tempo, ele simplesmente irá contar, sim, em detalhes, ponto a ponto, sem esconder nada, sem aumentar nada, o que está acontecendo hoje sobre a terra. Eles vão falar sobre um profeta chamado Cacofilipe. Eles vão falar sobre a condição diabólica dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas. Eles vão dizer o que acontece nessas igrejas. Sim, se ele é verdadeiramente um escriba de Deus, de Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, ele vai reportar a história como escriba de Deus, sem trazer a sua própria interpretação para isso. Os livros que pretendiam trazer maior luz sobre o que Moisés tinha dito. Aí você vê, irmão Eli, que hoje nessas igrejas protestantes, igrejas evangélicas e até entre os branamistas, existem já os livros de autoajuda. Livro de como receber o Espírito Santo, livro de como agradar a Deus, livro de jejum, livro de oração, livro de sacrifício, livro dos dizimistas, livro dos ofertantes, livros daqueles que querem dons espirituais, livro daqueles que querem ser profeta, livro daqueles que querem ser pastor. E tem livro para tudo. Pouco importa quem escreveu tal livro, pouco importa o que está escrito lá. Esses livros, irmão Eli, é a madeira para o fogo do altar de Atos 19, 19. Que eles tragam a madeira para o fogo, que eles tragam a madeira para ser queimado. O altar de Atos 19, 19 está aqui. Foi aceso pelo profeta Cacofilipe. Os livros que pretendiam trazer maior luz sobre o que Moisés tinha dito. Eles estão tentando, irmão Eli, há um pastor aqui no Pará, chamado Eliese, lá de Belém do Pará. Penso que é Eliese Cordeiro o nome dele, ou algo assim. Ele escreveu um livro. O que esse branamista quer? Quer colocar mais luz, dar mais luz ao que o William Branham disse? É um demônio. É um demônio na terra, porque esse livro dele deve ir ao altar do altar de Atos 19, 19. Ele tem que se arrepender. As suas obras na terra são obras de demônios, comportamento de demônios na terra. Evaldo Frank, da Alemanha, escrevendo as suas cartas circulares, e ele enviava as suas cartas para as suas muitas congregações no mundo, irmão Eli, como o Papa de Roma. As cartas de Evaldo Frank, da Alemanha, que um dia foi discípulo de William Branham, têm o mesmo valor que as cartas circulares do Papa Francisco. O Papa Francisco emite as suas cartas circulares para ser pregado nas suas sinagogas, ou seja, nas suas igrejas católicas. E aí eles pregam isso em todo lugar. Aquele profeta brasileiro, penso que profeta Aldo, lá de São Paulo, que é o profeta da igreja da Avó Rosa, né, igreja apostólica, da Hora Milagrosa, ele também emitia as suas cartas circulares, e era o que ele dizia lá, que era pregado em todas as suas congregações do Brasil inteiro. Mas esse Aldo era um profeta mensageiro? Claro que não era, não tinha chamamento, não tinha comissão, não tinha mensagem, a Bíblia não falava sobre ele. Não falava. Agora, esses homens escrevendo todas estas coisas, todos os seus escritos, não importa o que ele diz, mesmo que foi uma coisa boa, mesmo que seja uma coisa de alta ajuda, que vai ajudar as pessoas a largar o cigarro, vai ajudar as pessoas a largar as drogas, vai ajudar as pessoas a consertar o seu casamento, vai ajudar as pessoas a deixar a pedofilia, a homossexualidade, a prostituição, vai ajudar as pessoas a ser bons cidadãos da terra, vai dar a essas pessoas uma unção. Não importa se não é de um profeta mensageiro e se não é de um escriba de Deus, deve ir para o fogo do altar de Atos 19, 19. Os apóstolos disseram lá, de quem que é este livro? Ah, é do rabino tal. Leve para o altar de Atos 19, 19. De quem que é esse livro? É do rabino tal. Não, mas esse rabino, Paulo,
esse rabino, ô Pedro, apenas está explicando o que o Moisés não explicou. Este rabino apenas está explicando o complexo livro de Isaías, o complexo livro de Daniel, o complexo livro de Ezequiel, de Jeremias, de Sofonias. O que eles estão fazendo é uma coisa boa, eles diziam lá. É apenas as explicações daquilo que está misterioso nos livros dos profetas. Estes homens, eles podem escrever. Pedro, Paulo e os demais disseram, pouco importa quem era este homem, se ele não era um profeta mensageiro, pouco importa o que ele escreveu. Mesmo que o seu livro tenha uma capa bonita, porque agora tem isso, irmão Eli. Bíblias com figuras. Sim, cada página tem uma figura, um desenho, né? Uma ilustração. As pessoas lêem e as pessoas veem a ilustração. Bíblias que tem uma parte que eles vão dar suas interpretações para os textos acima. Sim, o Pedro, o Paulo, o João e os demais disseram, não importa, esta Bíblia da mulher, com a capa rosa, esta Torá, tudo isso que vocês têm, que não é obra de um profeta mensageiro, vai para o altar de Atos 19, 19. Agora, irmão Eli, as pessoas dizem assim, não, mas em Atos 19, 19, como o irmão estava dizendo, não era a Bíblia, não era a Bíblia, falsas versões da Bíblia, eram livros de magia. Sim, Deus é que chamou de livros de magia, porque Deus vê todas as falsas Bíblias, versões de Bíblia, obras de teólogos, você vê como uma Bíblia, você vê como a palavra de Deus, você vê apenas como mais uma versão da Bíblia, mas Deus vê aquilo como um canário de bruxaria, um livro de magia, porque Deus não é obrigado a ver como você vê. Deus não pensa como você pensa. Deus não julga como você julga. Deus tem a sua própria maneira de ver as coisas. E Deus é soberano para chamar aquilo do que ele quiser. E Deus chamou o animal, que até então, lá no princípio, era um homem, Deus o chamou de serpente, porque Deus sabia que um dia ele se tornaria serpente. Assim como Deus é soberano para chamar o diabo de dragão, chamar o diabo de antiga serpente. E quando João Batista estava na terra, João Batista disse, vocês, raças de cobra, raças de víboras, raças de serpente, será que o senhor Medeiros poderia dizer que João Batista estava falando de cobra? Quando ele diz, vocês são raças de cobra, raças de víbora, era cobra de que João Batista estava falando? Será que o Medeiros, o que estava no debate outro dia, ia defender isso? Quando Jesus diz, vocês são serpentes na relva, era de serpente, animal rastejante que Jesus falava? Ou era de pessoas? Era pessoas. Deus, ele é soberano para dizer o que ele quiser, para dar nome aos animais. E Adão recebeu o poder de Deus, a autoridade de Deus para nomear os animais. E Adão diz, você é uma serpente. Hoje, há um profeta aqui para dar nomes novamente aos animais. E ele pode dizer, os católicos são os leões, os protestantes são o carneiro, os evangélicos são os bodes, cabras. Quando você estiver diante de um evangélico, você está diante de uma cabra, de um bode. E ele disse, e os branamistas são uma besta sem nome, uma besta que Daniel não conseguiu dizer o nome dela. O profeta vai nomear católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Então você vê, irmão Eli, que as pessoas, em vez delas buscar a compreensão da palavra de Deus por meio daquele que pode interpretar a palavra, que é um profeta mensageiro vivo, o que eles fazem? Por não terem noção de profeta, porque as pessoas não têm noção de profeta. Você viu aquele senhor, Marcos Quintanilha, que é um pastor, não tem noção de profeta, ele não sabe o que é um profeta. Medeiros não sabe o que é um profeta. Quando nós falamos profeta mensageiro, irmão Eli, eles nem sabem do que nós estamos falando, eles perguntam, aonde é que vocês tiraram essa expressão, profeta mensageiro? Não existe profeta mensageiro na Bíblia. Está bem, Moisés trouxe o quê? Não era uma mensagem? E o Josué trouxe o quê? Não trouxe uma mensagem? E aquele que traz uma mensagem não é um mensageiro? O Isaías trouxe o quê? Ele trouxe uma mensagem. Jesus trouxe o quê? Trouxe uma mensagem. Cada profeta trouxe uma mensagem. E aquele que traz uma mensagem é o quê? A palavra por si só já se diz, profeta mensageiro, aquele que traz uma mensagem. Mas o Medeiros diz, não existe tal coisa de profeta mensageiro. Não existe isso, eu não sei onde vocês arrumou isso. O Quintanilha não sabe o que é um profeta mensageiro, irmão. E aí eles aprendem falsidades, achismos, pensamentos, teologia, nesses mesmos livros que o irmão queimou.
e depois eles vêm ensinar essa falsidade para as pessoas. A humanidade não tem noção de profeta. É por isso que eles vão buscar Deus nas religiões. É por isso que eles vão buscar Deus nas igrejas. Vão buscar Deus nos falsos sacerdotes. Vão buscar Deus nos livros de religiões, não é? Livros sagrados, que seja a Bíblia, seja o Corão. E por aí vai. Agora, irmão Eli, o que o irmão fez, isso não é novidade, não é novo. Desde quando o profeta começou a pregar em 2002, quando o altar de Atos 19:19 foi aceso, que isso acontece no mundo inteiro. O que o irmão fez, eu fiz. Os meus irmãos, todos eles que eu conheço do Brasil, fez. E todos que acreditarão no profeta também farão. Cacô, capítulo 1, versículo 19, irmão Eli, o profeta diz assim: na terça-feira, dia 12 de agosto de 2003, eu, o profeta Cacô Felipe, queimei uma grande quantidade de livros, tratados e cassetes evangélicos, alguns dos quais eram as Bíblias Tob. Penso que a Bíblia Tob é a Bíblia dos católicos. Bíblias Luz Segundi. Essa Bíblia Luz Segundi, penso que o profeta William Branham chegou a usar ela. Bíblias Martin, Austerwald, a King James. Esta King James, irmão Eli, é a tradução Rei Tiago. O Rei Tiago convocou os melhores teólogos do seu tempo para traduzir a Bíblia King James, a Bíblia, versão do Rei Tiago. E aí eles se dividiram em 3 grandes grupos. E havia um grande teólogo entre eles que falava muito bem quase todas as línguas da terra. Ele poderia ser o intérprete lá na Torre de Babel. Ele falava tantas línguas, muito bem, como se fosse a sua língua nativa. Ele poderia ser um intérprete na Torre de Babel quando houve a confusão de línguas. Ele poderia interpretar tudo aquilo lá. Falava muito bem o aramaico, o hebraico, o grego, o latim. Falava tudo. Falava francês, falava inglês. E aí, esses 3 grupos, eles se dividiram em, cada um deles, em 2 subgrupos. Ou seja, um total de 6 grupos para fazer a versão King James. Mas antes dela ser lançada, irmão Eli, pela primeira vez, ela sofreu 14 revisões. Como que pode uma coisa dessa? O Rei Tiago convocar os maiores teólogos da terra para fazer uma versão de Bíblia, e eles ter 6 grupos, eles faziam a tradução, passava para um outro grupo, e passava para o outro grupo, e passava para o outro grupo, e eles iam corrigindo. Mas antes de lançar o primeiro lançamento da King James, houve 14 revisões na King James. E você vai confiar numa Bíblia de teólogos? E o profeta diz, Bíblias Tob, Luz Segundi, Martin, Austerwald, King James, livro dos imperadores. Imperadores, irmão Eli, homens que imperaram sobre a terra. Porque houve os impérios políticos, império egípcio, houve o império babilônico, houve o império medos e persas, houve o império grego, houve o império romano. Hoje nós estamos no tempo do império dos Estados Unidos da América. Assim como houve grandes impérios políticos naturais que governaram o mundo, e o mundo gira em torno desses impérios, assim também, em cada geração, houve os grandes imperadores. E houve um imperador chamado Billy Graham. Billy Graham já morreu. Era o conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Em vez do Bush, em vez do Bill Clinton, em vez dos presidentes dos Estados Unidos ir pedir conselhos ao profeta de Deus, eles iam pedir conselhos ao feiticeiro Billy Graham. Billy Graham era o conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Livro dos grandes imperadores Billy Graham, Evald Frank, que eu citei, na Alemanha, Ben Henry, Reinhard Bank, Tommy Osborne, e as cassetes, vídeos do filme Jesus de Nazaré. Rosários, alguns diplomas de teologia são coisas que o profeta queimou, lá em 12 de agosto de 2003. Sim, rosários, alguns diplomas de teologia e de vários treinos bíblicos, cartões de batismos, cassetes de cantores religiosos pagãos e etc. Tudo foi para o altar de Atos 19:19. Quando? 12 de agosto de 2003. Nós no Brasil nem sabíamos que havia um profeta na terra. Nós no Brasil, irmão Eli, nós estávamos como ovelhas desgarradas, procurando por Deus nas religiões das igrejas. Nós estávamos como os fariseus e saduceus do tempo de Jesus, procurando a vida eterna nas nossas versões da Bíblia. Nós estávamos como os filhos pródigos, vivendo e comendo com alguns porcos em algumas igrejas.
até o dia que a mensagem chegou para nós aqui no Brasil. 2013. Onde é que eu estava em 2013? Adorando o diabo em alguma igreja evangélica. Onde é que o irmão Eli estava? Adorando o diabo em alguma igreja, porque nós não sabíamos. O diabo havia nos jogado num poço, num esgoto, num pântano chamado igreja. Mas a graça de Deus é que ele foi lá, por meio de um profeta, e nos tirou desse pântano. Como aquele pai, irmão Eli, que quando o seu filho pródigo deixa a casa do seu pai e sai vagando, e depois entra em dificuldade, quando ele retorna, o pai, ele simplesmente pega o filho, coloca lá um anel no seu dedo, manda dar um banho nele, colocar o melhor vestido, matar o cordeiro, fazer uma festa, porque ele disse, o meu filho regressou. Ele andou, sim, fazendo coisa errada, ele andou pecando, ele andou nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, ele viveu com alguns porcos, ele comeu com alguns porcos, está bem, a Bíblia diz isso, que ele desejava comer lá a lavagem que ele dava para os porcos. Sim, os meus filhos esteve entre os porcos católicos, entre os porcos protestantes, entre os porcos branamistas, mas ele retornou. Como que um filho de Deus retorna, irmão Eli? A única maneira para retornar para a casa do Pai é por meio de um profeta vivo. Não existe outra maneira. Esses documentos são tragos por aqueles que crêem no clamor da meia-noite. Se você não crê no profeta, está bem, você pode manter a sua Bíblia, os seus livros de teólogo, você pode amar a teologia, você pode defender a teologia, você pode viver pela teologia, lutar pela teologia, você pode até morrer pela teologia. Não tem problema nenhum, para nós não, o problema é seu. Mas se tu és um filho de Deus e acredita no profeta Cacau Filipe, você irá trazer todos os livros religiosos para o altar de Atos 19:19. Será a lenha, será a madeira para o altar de Atos 19:19. E o profeta diz, são tragos por aqueles que crêem no clamor da meia-noite, que eu prego. De acordo com Atos 19:19, desde então, os meus discípulos fazem o mesmo queimando estas coisas. Cacô 53, versículo 9, irmão Eli. E eu vou concluir aqui, voltar a palavra para o irmão, certamente o irmão quer dizer mais alguma coisa. Agora veja, cerca de 3.000 anos de cristianismo, a biblioteca de Deus no tempo de Jesus contava apenas com 39 livros, que era a Torá dos judeus, de Gênesis a Malaquias. 3.000 anos lá. E contava com 39 livros, a biblioteca, porque havia muitos livros que não estavam nessa biblioteca. Aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacau Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial é para você.